Fala, meus queridos, tudo certo? O tema do vídeo de hoje é população brasileira, ou seja, distribuição da população brasileira no nosso país. Você sabia que o Brasil tem aí a sexta maior população do mundo e que nós, brasileiros, estamos atrás apenas da China, que tem a maior população, né, em primeiro lugar, a Índia com a segunda maior população, aí logo atrás fica a Indonésia, seguida pelos Estados Unidos, e depois vem o Paquistão. E aí na sexta colocação estamos nós, os brasileiros. Apesar aqui do nosso país ser um dos mais populosos do mundo, né, e aí a gente fala lá da demografia, do conceito de país populoso, o nosso país ele é pouco povoado, porque nós temos um número absoluto significativo de habitantes, né, 215 milhões de habitantes já em 2022, né? Só que essa população ela não se distribui da mesma forma por todo o território, né? Temos uma concentração maior da população no litoral, temos uma concentração menor em áreas mais interioranas, né? Então o Brasil basicamente tem aí a sexta maior população do mundo, né? E apesar de ser um país populoso, ele tem uma população, né, que apresenta baixa densidade demográfica, que é a distribuição por quilômetro quadrado dentro do território. Hoje, no Brasil, nós temos aproximadamente 25 habitantes por quilômetro quadrado dentro do nosso território. De acordo com alguns dados do próprio IBGE, 70% da população brasileira vive em faixas aí que vão aí em torno de 200 quilômetros partindo do litoral, né? Então, quer dizer, a maior parte da população brasileira ela se encontra em regiões próximas à nossa zona costeira. 26% aproximadamente da população brasileira vive nesta região aí que vai em torno de 200 quilômetros de distância, digamos assim, do litoral. Uma outra questão que é importante a gente falar é que isso denota o nosso país uma distribuição, né, digamos assim, ruim da população, porque a gente acaba tendo concentrações altas de população em pontos específicos e aí a gente acaba tendo, do ponto de vista, por exemplo, econômico, tendo que o governo se preocupar com políticas públicas para essas áreas específicas que apresentam maior concentração, e a gente sabe que quanto mais pessoas que tem e mais pessoas necessitam de serviços públicos, isso se torna cada vez mais difícil de, digamos assim, o governo oferecer esses serviços para essa população, né? Então, dá para a gente dizer que o nosso país ele é um país populoso, mas ele é um país pouco povoado, porque nós temos um território muito grande, uma população que é grande também, porém ela não se distribui da mesma forma por todo esse território aí brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a região sudeste é a região mais populosa e também mais povoada. Quais são os estados que fazem parte da região sudeste? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então essa é a região mais populosa, e isso é a consequência do processo de ocupação, ou seja, o processo de ocupação histórica, né, que rendeu um elevado desenvolvimento econômico, inclusive atraiu aí imigrantes de várias regiões do país. Lembra lá que São Paulo, Rio de Janeiro foram os estados ali que apresentaram as primeiras ondas de industrialização, e essa industrialização acabou atraindo muita gente de vários territórios. Um exemplo clássico aí é a migração do Nordeste, uma migração interregional, né, entre regiões. Então a galera que sai lá do Nordeste vem ali para a região Sudeste para poder trabalhar, talvez tentar uma condição melhor, né? Então essa região ela acabou se tornando a segunda mais populosa e a terceira mais povoada devido à ocupação que se deu a partir do próprio processo de colonização. Essa distribuição da população, inclusive nessa faixa de 200 quilômetros ali de região litorânea, digamos assim, essa faixa costeira do território brasileiro, se deve ao processo de colonização, porque afinal os colonizadores eles vêm do litoral para o interior, então as primeiras áreas a serem ocupadas vão ser essas regiões próximas ao litoral e naturalmente elas vão se desenvolvendo com o passar do tempo e a população ela vai se estabelecendo nessas áreas. Uma das regiões de menor povoamento do Brasil é a região norte e também a região centro-oeste. Isso não se deve só a fatores históricos, mas também a fatores naturais. Por exemplo, a região norte a gente tem a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, e ela oferece ali uma certa dificuldade de ocupação de suas terras.
né? E, inclusive, hoje, a região norte do Brasil, ela apresenta áreas que são áreas de conservação ambiental ou também são áreas de ocupação indígena, ou seja, são terras indígenas. Então, ou são áreas protegidas, ou são áreas que pertencem a povos tradicionais, e também temos a própria dificuldade de ocupação desse território, principalmente falando da região norte. Né? Quando a gente fala aqui do Centro-Oeste, a gente não pode esquecer que essa é a região ali onde se encontra o Cerrado, e essa região ela passou por um processo recente de ocupação. Né? Obviamente que por conta disso, por muito tempo, a região Centro-Oeste ela foi sendo deixada de lado por conta da baixa fertilidade dos solos, e ali tem um solo que é muito ácido, inclusive, então gera um certo custo, por exemplo, para a agricultura ser desenvolvida nessa região. Então a região Centro-Oeste, por muito tempo, ela foi meio que sendo deixada de lado, né? E aí, claro, com o passar do tempo, a evolução tecnológica e a própria necessidade de ocupação desse território, ele vai aos poucos se desenvolvendo. O marco para o desenvolvimento da região Centro-Oeste é a própria construção de Brasília, que vai lá a partir da década de 60, 1960, atrair muita gente para essa região. Né? Um outro fator, a própria modernização da agricultura, que eu mencionei antes, né? A partir da década de 70, providenciou ali com que ocorresse a chamada expansão da fronteira agrícola. Então, com as técnicas agrícolas melhorando, obviamente que a população ela vai indo para essas áreas, vai transformando essas áreas em áreas agricultáveis e, naturalmente, a gente vai ter uma ocupação maior desse território. Mesmo assim, ainda tanto a região norte quanto a região centro-oeste são duas regiões que apresentam baixa densidade demográfica. Porque ou você tem área de floresta, ou é área protegida, ou você tem grandes áreas agricultáveis hoje que acabam limitando o número de habitantes. Né? Então, a gente tem que analisar esses fatores quando a gente pensa de distribuição populacional. Né? Uma região que eu não mencionei foi a região sul. Né? A região sul ela possui a terceira maior população do Brasil, né? Isso pensando do ponto de vista regional. Também ela tem uma extensão territorial que é muito pequena, é a menor extensão ali das regiões brasileiras, fazendo com que a densidade demográfica seja alta. É uma região relativamente bem desenvolvida aqui do nosso país, então atraiu bastante população. Como a área é pequena, você tem uma distribuição massiva da população. Então dá para te dizer que aqui a densidade demográfica ela é a maior ali entre as regiões, dividindo ali espaço com a região sul, uma das maiores, não dá para dizer que é a maior, porque ela divide espaço ali com a região sudeste. Do ponto de vista de densidade demográfica e do ponto de vista regional, a região sudeste ela tem mais de 80 milhões ali de habitantes, o que dá para ela uma distribuição de 86 pessoas por quilômetro quadrado, mais ou menos. A região Nordeste, né, que é a segunda região ali em número de habitantes do nosso país, tem mais de 53 milhões de habitantes e 34 habitantes por quilômetro quadrado. A região Sul é a terceira maior região em número de habitantes. Ela possui ali mais de 27 milhões de habitantes e uma densidade demográfica de 48 pessoas. Perde apenas para a região Sudeste. Tá? A região norte tem pouco mais de 15 milhões de habitantes, 15 milhões e 800 mais ou menos, e uma densidade demográfica baixíssima de 4 pessoas por quilômetro quadrado mais ou menos. Aí a região centro-oeste tem em torno de 14 milhões de habitantes, pouco mais do que isso, e cerca de 8,7 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Quando a gente fala de distribuição populacional, a gente não pode esquecer. Região Sudeste, a primeira a se industrializar. Por isso ela tem uma grande concentração populacional, mais de 86 pessoas por quilômetro quadrado. Isso se deve ao desenvolvimento industrial que teve lá. E aí a população, principalmente do Nordeste, vem para a região Sudeste do Brasil para buscar emprego. Não só do Nordeste, mas de outras regiões também. Mas um destaque aí para o Nordeste. A região Nordeste, ela tem aí a segunda maior população do país, né? Mas isso se deve ao processo histórico de ocupação. Então foi pelo Nordeste que inicia a colonização do Brasil. Naturalmente, esta região ela começa a se desenvolver ali do ponto de vista populacional muito cedo. Então
Isso faz com que você tenha uma grande concentração populacional, 34 habitantes por quilômetro quadrado mais ou menos. A região norte, uma das últimas regiões a ser ocupada, tem a questão do fator natural ali que dificulta a ocupação desse território, né? A grande floresta amazônica, e hoje tem toda uma questão ambiental também ali, né? Então não é tão simples você ocupar esse território, 4 habitantes é um número muito pequeno se comparado às outras regiões do país. A região centro-oeste, né, é uma região de ocupação recente, então a expansão da fronteira agrícola faz com que você tenha uma concentração massiva de população, só que é uma população que está restrita a algumas áreas urbanas, porque grande parte da região centro-oeste ela é, digamos assim, agrícola, né? Então tem grandes propriedades, às vezes você vai andar quilômetros dentro da região centro-oeste sem encontrar uma alma viva, porque você vai passar ali por centenas de grandes fazendas às vezes, né? 8 habitantes por quilômetro quadrado é um número bem pequeno, lembrando que a região centro-oeste vai ter um desenvolvimento populacional principalmente a partir da década de 60 com a construção de Brasília, né? Dá para a gente trabalhar algumas curiosidades aqui no território brasileiro quando a gente fala de ocupação territorial. O Brasil ali apresenta, do ponto de vista de densidade demográfica, né, cerca de 123 milhões de habitantes, corresponde a 57,7% da população brasileira, mais ou menos, e esses 123 milhões de habitantes estão concentrados em apenas 326 dos 5.570 municípios do nosso país. Isso dá em torno de 5,8%, né, dos municípios. Uma outra curiosidade que nós podemos citar aqui é que 49 municípios concentram cerca de 1/3 da população brasileira, isso equivale a 68 milhões aí de habitantes, cerca de 31,9% da população. Tá? Dos 5.570, 3.370 municípios, ou em torno de 67% da população brasileira, tem menos de 20 mil habitantes, com apenas 4,8% da população brasileira. Né? Uma outra curiosidade é que o município de São Paulo tem o equivalente à população de 2.414 municípios, né, brasileiros, isso equivale a 12,4 milhões de habitantes. Então, galera, dá pra gente dizer que a população brasileira ela é muito diversa e ela é resultado de uma ocupação histórica, não só na sua formação, mas também do ponto de vista de ocupação dos territórios brasileiros. Então, o Brasil ele é muito diverso e essa diversidade também está na distribuição e ocupação dos territórios aqui do nosso país. Obviamente que cada região tem as suas particularidades. O Nordeste tem a questão do sertão nordestino, que apresenta menos pessoas. A região Norte tem lá Manaus, a região que apresenta um pouco mais de densidade demográfica. A região Centro-Oeste, a região ali dos Três Poderes, Brasília, no entorno ali, as cidades que estão no entorno de Brasília ocupam áreas maiores, mas aí a gente tem grandes fazendas que limitam a distribuição dessa população. A região Sul, por ser menor, apresenta índices de densidade demográfica significativamente grandes se comparados a muitos países europeus. O Brasil não tem uma distribuição que, digamos assim, seja relevante, né? Porque você tem territórios aí, tem países onde você tem mais de 1.000, 2.000 pessoas em um único quilômetro quadrado. Se a gente pegar do ponto de vista geral, né, 25 habitantes é um número bem pequeno, né? Países da Europa têm dados muito maiores. Mas isso é tema para um outro vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvida, deixem aqui nos comentários. Se tiverem alguma proposição de vídeo, também coloca nos comentários ali que eu vou estar lendo e aí eu posso lançar lá na frente. Eu espero que tenha ficado claro. Valeu, falou. Se você não está inscrito, se inscreva aí no canal para dar uma ajuda aí para nós.